será que eu posso usar o Arduino no meu projeto final? A resposta é sim e não. Já se inscreve no canal e deixa seu like porque esse é um assunto polêmico que costuma gerar conflitos. E nós vamos entender esse conflito e se é viável ou não eu usar um equipamento desse no projeto. Para entender essa questão, primeiro temos que entender um pouco do Arduino. O Arduino foi criado com o intuito de facilitar a sua vida. Ele pega algo que normalmente é muito complexo e transforma em algo prático. Para você ter uma ideia, para simplesmente pegar um microcontrolador e começar a programar, você precisa ler um manual enorme de milhares de páginas, às vezes muito mais do que isso, para entender como funciona cada registrador, cada coisa dentro dele, e aí sim começar a programar com a ideia do fabricante, ou às vezes ter que comprar uma ideia adicional, um programador só para ele e muito mais coisas. O que o Arduino fez foi facilitar isso na criação das placas de desenvolvimento padrão, ou seja, você pode comprar um Arduino e usar a IDE deles, tendo certeza que qualquer Arduino vai ser compatível com a IDE. E você não precisa ler um manual gigantesco para usar, é literalmente sentar e começar a programar, com as funções que eles facilitam, como o Pin Mode para escolher se o pino é de entrada ou saída, Digital Write para ativar um pino. Ficou muito mais fácil de você controlar o seu microcontrolador através dessa interface. E é claro, tudo que é mais fácil acaba gerando polêmica. Primeiro vem a desconfiança, será que isso realmente funciona? E depois vem a questão mais complicada, que mexe até com o ego da pessoa. Poxa, até então a gente tinha que ler milhares de páginas, centenas de páginas para entender como o microcontrolador funcionava. Agora eu coloco no USB o negócio e começa a programar. Então a barreira de entrada para começar a desenvolver diminuiu muito, mas sempre tem um detalhe que já entenderemos a seguir. E com essa entrada de muita gente nova nesse ambiente, acabou criando esse conflito e essa fama. Não, Arduino então é uma coisa mais para hobby, Arduino é uma coisa para iniciantes e não funciona em projetos. A questão aqui é que a ideia do Arduino facilita muito o uso desses módulos, sim. Mas se você quiser realmente aprofundar no desenvolvimento, você precisa ainda assim estudar programação a fundo. Não necessariamente você precisa passar tempo lendo tantos manuais, mas você precisa se aprofundar nas coisas. E como entrou muita gente nesse mercado, acabou criando essa ilusão de que não tinha profissionais trabalhando com Arduino, porque o pessoal às vezes entrava para fazer um hobby, para fazer uma solução mais caseira, o que é muito legal e totalmente viável, mas cria esse problema entre os profissionais que trabalham na área. E é por isso que nós precisamos ponderar e entender quando faz sentido usar o Arduino e por que será que isso faz sentido no projeto. Isso explica a resposta de sim e não no início desse vídeo. O que eu gosto muito no Arduino é que ele democratizou o acesso a esse tipo de coisa. O acesso à eletrônica e à programação. Com um pouco de conhecimento você já consegue fazer muita coisa de uma forma muito rápida e é isso que o mundo é hoje. O mundo é muito rápido, exige muita velocidade e não tem como não pelo menos conhecer como essa plataforma funciona, mesmo que você use os microcontroladores da forma mais bruta possível. Um ponto muito forte dessa democratização do Arduino é que ficou muita gente usando, tem uma comunidade muito forte ao redor do mundo todo. Então você consegue achar exemplo de códigos, tirar dúvidas, entrar em grupos de pessoas que fazem isso também, e isso deixa tudo muito legal. Essa facilidade de acesso e facilidade de trocar ideias, que antes era bem mais complicada, foi agora feito de uma forma incrível. Ainda assim, temos que pensar que não é só tudo essa facilidade. Você tem que tomar alguns cuidados, ainda mais quando você vai fazer um projeto com esse tipo de equipamento. As bibliotecas disponibilizadas no Arduino fazem parte da comunidade open source e por isso elas não têm a responsabilidade de entregar um negócio necessariamente funcionando perfeito para você. Na maioria das vezes não tem problema, ela funciona muito bem, mas você tem que tomar cuidado antes de pegar uma biblioteca pronta. Isso se aplica também a qualquer outro microcontrolador, a qualquer outra parte de bibliotecas que você não conheça a fonte. Você tem que tomar cuidado antes de adicionar código no seu código se esse código não foi verificado, porque às vezes você confia que ele está fazendo uma coisa aqui, mas ele não está funcionando corretamente e isso pode comprometer o seu projeto e causar sérios problemas. Então saber avaliar muito bem como as bibliotecas funcionam é uma questão interessante. Uma coisa que agora, claro, quando a gente pensa na parte comercial e não tem muito como fugir disso, nós sempre precisamos pensar em como fazer o código da maneira mais aperfeiçoada possível. Porque infelizmente ou felizmente, o que foca realmente no desenvolvimento de um projeto, às vezes numa empresa ou se você está desenvolvendo para você mesmo, é o fator preço, meta e foco no resultado. Essas são basicamente as leis que regem os projetos e o mundo hoje em dia. Quando pensamos por esse lado,
aperfeiçoado, então a necessidade de ter um código super aperfeiçoado vem sim em questão. E não tem outra forma de ter um código tão aperfeiçoado quanto ler o manual completo, ou pelo menos aquilo que você realmente vai usar do microcontrolador. Lá estão todas as funções e acesso a registradores, que além de te dar mais eficiência, vai fazer o seu código executar muito mais rápido, e a chance de ter algum erro é muito menor. Mas isso, claro, não impede você de usar um Arduino. Existe uma diferença entre a placa de desenvolvimento do Arduino e o microcontrolador que está ali, e ambas podem ser programadas com a ideia do Arduino, tendo essas facilidades. O Arduino Uno, por exemplo, é um microcontrolador Atmega 328P com vários componentes adicionais, reguladores de tensão, conversores seriais, tudo para fazer aquela placa funcionar. Quando você vai colocar no seu projeto, você não precisa de todos esses equipamentos, você pode colocar apenas o microcontrolador, e isso é chamado de embarcar o microcontrolador, ou seja, colocar no seu projeto apenas os componentes que você vai realmente utilizar. Só aí já reduz uma quantidade enorme na casa dos custos. Um outro fator super em consideração no projeto é, primeiro, qual o tamanho desse projeto e quanto tempo você tem para fazer esse projeto. E um projeto de larguíssima escala não tem jeito, você vai ter que reduzir ao máximo e usar aqueles componentes específicos que fazem sim o seu equipamento funcionar, mas não tem coisa sobrando, não tem margem para sobra. Num projeto de milhares, de centenas de milhares de peças, qualquer centavo é um custo adicional enorme. Agora, quando você tem pouco tempo e precisa testar uma ideia, precisa testar um conceito, ou até mesmo desenvolver um equipamento, o Arduino vem e te facilita muito isso. Quando você já não teve uma ideia e queria colocar logo em prática, imagine se para colocar essa ideia em prática, vamos pegar por exemplo uma lâmpada. Quando você já não quis ver se uma lâmpada ficaria mais forte ou mais fraca no seu ambiente, e você simplesmente tira a lâmpada e coloca a lâmpada mais forte. Na analogia que nós estamos fazendo, qual a lógica da gente ler um manual completo para trocar uma lâmpada? Se você precisasse de uma semana para trocar uma lâmpada, as coisas ficariam um pouco complicadas. E a mesma lógica aqui. Se você já tem uma ideia ou se você precisa fazer algo muito rápido, você pode simplesmente colocar os equipamentos, colocar os sensores, começar a programar e já testar o seu conceito. Você não perde, entre aspas, tempo lendo essa infinidade de conceitos. E quando eu digo que até faz sentido sim usar o Arduino puro, a placa de desenvolvimento inteira no seu projeto, é por um fator de escala. Se você não vai fazer um projeto numa escala gigantesca, então provavelmente você vai comprar esses componentes no varejo, em lojas normais que tem por aí. E devido à popularidade do Arduino, é feita muita importação dessas placas. Então às vezes a placa inteira é mais barato do que só comprar os componentes que você precisa individualmente. É totalmente estranho, mas às vezes sim, faz sentido embarcar uma placa inteira em questão de custo no seu projeto. Aí você tem toda a facilidade que aquela placa traz para você e ainda assim um custo mais reduzido. Isso é uma coisa que acontece. De qualquer forma, dentre todas essas possibilidades, o importante é resolver o seu problema, é fazer o projeto dar certo e funcionar. Na minha opinião pessoal, o Arduino pode sempre e deve ser utilizado em projetos, em testes de conceitos. Você vai economizar muito tempo fazendo isso e fica muito mais rápido para trocar componentes e colocar outros módulos. Agora, na questão de usar ele em um projeto final, você tem que avaliar principalmente a questão da escala e se faz sentido usar ele no seu projeto. Avaliando aquela questão que discutimos antes das bibliotecas. Às vezes, um fabricante, por exemplo, de microcontroladores disponibiliza bibliotecas e eles têm a responsabilidade de colocar algo que necessariamente vai funcionar. Não é sempre assim, mas eles têm uma responsabilidade. Então isso pode ser um fator de peso na hora da sua decisão. E é por isso que se você quiser desenvolver o seu projeto ou ideia, ou ainda aprender a programar criando o seu próprio módulo de IoT, confira o link aqui da descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, e até a próxima!